Deus seja louvado eternamente. Você pode dizer amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sem perca de tempo, eu já quero pedir para você abrir a sua Bíblia no quarto evangelho, no livro de João, no capítulo 11 e no verso 42. Louvado seja Deus. Enquanto você encontra, eu sou grato a Deus pela vida do nosso pastor, que está aqui essa noite. É uma alegria para nós, de coração, nós podermos, não apenas na canção, dizer que nós louvamos de coração, mas de todo o nosso coração, que o Senhor seja bem-vindo entre nós, nessa comunhão maravilhosa nessa noite, para juntos adorarmos e bendizermos o nome daquele que vive e reina. Amém? Acredito que já está ali no telão. Você que não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar conosco. A minha versão é um pouco diferente, então eu vou ler ali. João 11, 42 nos diz: Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Amém? Você pode se assentar e eu vou orar por você, para que Deus venha falar conosco essa noite, falar ao meu coração, ao seu coração, e será uma bênção. Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de estar na tua casa, de mais uma vez, Senhor, poder trazer de forma muito simples a tua palavra, Senhor. Vá tomando conta, Senhor Jesus Cristo, de tudo o que eu falar aqui agora, Senhor, direcionando as vidas e os corações naquilo que o Senhor tem para nós essa noite, nos ensinando, nos guiando, Senhor Jesus, diante de tudo aquilo que nós olhamos como impossível, que nós olhamos como sem solução, porque o Senhor, de verdade, é aquele que traz solução às nossas vidas. Como diz o texto base dessa noite, nós confiamos no teu amor, nós confiamos na tua presença e nós queremos senti-la essa noite. Estamos sensíveis para isso, Jesus. Fica conosco. Muito obrigado. Você pode aplaudir a Jesus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa passagem ela é muito conhecida. E todos nós sabemos que ela se trata da ressurreição do amigo de Jesus, de Lázaro. Mas eu quero falar com você hoje a respeito de algo um pouquinho diferente. A respeito de orar e ser ouvido. Aqui, quando nós começamos a falar sobre o texto base da mensagem dessa noite, nós vamos ver uma oração do Senhor Jesus Cristo falando e sendo atendido pelo Pai. Quando nós vamos ver que o autor joanino ele começa a nos apresentar Lázaro, porque em torno deste Lázaro se desenrola toda a ação. E o pedido das irmãs de Lázaro, que é enviado a Jesus, diz: Senhor, aquele que gostas, ou em algumas outras versões diz: aquele que ama, está doente. E eu fiquei pensando na minha casa, e depois da ministração, eu conversava com o Kleber, depois da ministração de segunda-feira, que nós estávamos aqui no altar, eu fui embora, e no meu coração eu tinha um desejo muito forte para falar sobre José. E foi a semana toda assim, em oração, parece que não batia, mas na quinta-feira eu dobrei os meus joelhos e falei com o Senhor, e essa mensagem veio ao meu coração. E aí você pode dizer, é algo muito simples, nós já conhecemos de cor e salteado, de trás para frente. Você pode ter ouvido sim falar a respeito da ressurreição, mas será que você de todo o seu coração prestou atenção, de forma a crer, no íntimo, no âmago da sua alma, naquilo que de verdade Jesus estava fazendo naquele momento? Ou será que apenas o rolar da pedra e aquele homem com atadura saindo para fora é que te faz lembrar alguma coisa? Muitas pessoas se esquecem de verdade da importância de quando Jesus Cristo está orando e falando com o Pai. E essa oração é negligenciada pela maioria das pessoas, tanto os que conhecem quanto aqueles que não conhecem. Muito se fala sobre o estardalhaço, sobre aquele homem sair, e lógico, ele já cheirava mal e há 4 dias estava no sepulcro ali, e é lógico, é impressionante, é algo que não é comum. Mas nós vamos falar sobre o relacionamento de filho e pai. Nós vamos falar sobre Deus atendendo o seu filho amado. Nós vamos falar sobre coisas impossíveis à minha vista, mas que para Deus é apenas uma coisa. Quando nós olhamos para isso, então, meus irmãos, é introduzido 3 elementos vitais no texto. Primeiro, Jesus é o Senhor. O segundo ponto, o amor é o elo que une Jesus e Lázaro. E o terceiro ponto, Lázaro, ele tinha que morrer
para que o nosso Deus, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o trouxesse vida. Para aqueles que não reconheciam o Filho unigênito de Deus e por isso menosprezavam ao Senhor Jesus Cristo. Alguns até sentiam que ele era alguém diferente. E eu quero que você abra a sua ótica humana para o entendimento que quando nós íamos numa igrejinha de bairro, ou nós estávamos em um lugar onde nós não conhecíamos as pessoas, e passava, como antigamente era chamada, a irmã do coque. Eu me lembro quando nós ainda éramos crianças, nós olhávamos para aquela pessoa e automaticamente nós tínhamos um respeito no íntimo, no interior das nossas vidas. E nós olhávamos e falávamos, opa, ali vai um homem de Deus. Eu acredito que muitos dos irmãos aqui, tanto os mais velhos quanto os mais novos, já sentiram isso, ao olhar para uma determinada pessoa e entender, opa, ali tem alguém que serve a Jesus de verdade. Existe diferença naquela pessoa. Então não tem como nós dizermos que aquelas pessoas apenas olhavam para Jesus e entendiam que ele era alguém diferente. Mas é muito óbvio que aquelas pessoas endurecidas em suas visões e corações não queriam colocar em sua boca a palavra de que verdadeiramente ele era o unigênito de Deus. Elas apenas reconheciam Jesus como alguém especial, apenas queriam descrever ao mundo que ele era alguém diferente, porque talvez observassem ele como alguém douto, observassem ele como alguém que tinha uma forma muito exemplar de lidar com as situações, de resolver situações, de falar com as pessoas, e até de impressionar mestres. Mas não se tratava apenas disso. Sobre Jesus ia muito mais do que o conteúdo de uma teologia, do Pentateuco. Sobre Jesus ia muito mais do que eu e você orando constantemente, o Espírito Santo indo à nossa frente convencendo. Jesus 100% homem, 100% Deus. Ele não era apenas alguém diferente. Ele era, Ele é, e para todo sempre Ele será o nosso Salvador. As pessoas observavam Jesus assim. E então, aquelas pessoas que desprezavam a Jesus começavam a ver os sinais do Filho de Deus e começavam em seu coração automaticamente tomar a decisão de não entender, talvez de não querer entender. E certa feita aqui neste mesmo altar eu preguei uma vez que nós podemos rasgar os céus, bradar, gritar, fazer e acontecer, sinais e maravilhas acontecerem aqui neste lugar, mas se as pessoas não estiverem com os seus corações, ouvidos e mentes predisponíveis para receber do Senhor, então nada acontecerá, porque o nosso Deus é educado, Ele é amor. Não adianta, meus irmãos, nós falarmos a respeito de Jesus, do seu sacrifício, do quanto Ele nos amou, que Ele se despiu de sua glória, e ainda assim, se nós estivermos endurecidos naquilo que nós queremos entender, na nossa ótica, naquilo que para nós é direção, não importa se seremos norteados pelo Senhor essa noite, através da sua admoestação. Não importa, porque se o nosso nariz estiver em riste e nós quisermos fazer as nossas próprias vontades, então nós faremos assim e nós descambaremos ao fracasso. E o fracasso não se trata apenas, meus irmãos, de coisas financeiras, não se trata apenas do momento político em que nós vivemos, não se trata apenas de ter um lar maravilhoso em harmonia. Estamos falando sobre coisas eternas. E quando eu começo a observar isso daqui, meus irmãos, então nós vamos vendo que essas pessoas, ao verem os sinais do Filho de Deus, elas começam a viver um drama. Por que um drama? Porque elas queriam seguir para um lado, mas Jesus vai os mostrando constantemente o seu amor, vai mostrando a forma diferente que a humanidade ainda não conseguia entender e jamais conseguirá entender, porque o homem, ele está sempre predisposto a receber um tapa e dar outro, ele está sempre predisposto a receber uma carranca e oferecer uma ainda pior, ele está sempre disposto a oferecer o desprezo para aquelas pessoas que ele acredita que não vão bem com ele, mas Jesus não era assim. A forma como Jesus andava, a forma como Jesus tratava as pessoas, a forma como Jesus estava constantemente ensinando e falando às pessoas, era totalmente distinta de fariseus e saduceus hipócritas. Totalmente apegados aos bordões, às lições aprendidas através de letra, e tudo isso é muito bom, porque afinal é da palavra do Senhor que nós extraímos tudo. Não é do gibi da Mônica, mas se nós formos olhar para Jesus,
Nós vamos ver que Jesus é diferente, não apenas por dominar, não apenas por ter domínio sobre a palavra, porque de verdade ele era alguém diferente, e nós vamos discorrer sobre isso. Não obstante, ou seja, ao contrário, Jesus ele assegura a essas pessoas a ressurreição, e se torna algo muito difícil agora de falar, não quero. E para nós termos essa ressurreição, então é necessário que nós morramos. Morramos para as nossas doenças deste mundo. Eu não sei você, mas eu não sei se você sabe, mas existia uma tradição, que até o terceiro dia, saduceus e fariseus diziam que era possível que as pessoas pudessem ser trazidas de volta à vida, mas no quarto dia seria impossível. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele ressuscita aquele homem no quarto dia para dizer que ele é a própria vida, que ele não é alguém que apenas dá ordem e como os profetas as coisas aconteciam, não, ele é a própria vida, mas de forma muito educada, polida e com tamanho zelo e preocupação diante do Senhor, ele fez isso conversando com o Pai. Aleluia. No quarto dia então, deste modo, o autor de João, o autor joanino, ele confirma que Jesus é o Senhor da história. A história que os líderes judeus acreditavam que estavam orquestrando. Eu não sei você, como você tem pensado na sua vida. Eu não sei como você tem direcionado a sua vida. Eu não sei se você tem ido, e logrado êxito na sua vida, a forma de entender que agora você está bem. Ou se talvez você esteja descambando para o fracasso. E aí nós vamos chegar em um ponto que nós falaremos sobre esse fracasso. E não é apenas aquele fracasso que eu te disse anteriormente, vai muito além disso. Quando nós olhamos então para aqueles judeus que pensavam que orquestravam a história, Jesus mostra para aquela família de Betânia que ele é que estava no comando da história. Você pode pensar o que você quiser, você pode acreditar que você tem as rédeas da sua vida, você pode dizer, eu não preciso de nada, a minha família tem saúde, nós não temos nenhum tipo de enfermidade, nós somos abastados em dinheiro, nós somos eloquentes, temos bons estudos, nossa vida é maravilhosa. E você pode acreditar que você está no controle da história, mas a verdade é uma só, que aqueles que de verdade acreditam em Jesus, não apenas como alguém diferentinho, ou simpatizante com Jesus, mas aqueles que acreditam em Jesus como seu Salvador, vão entender que Ele não apenas é diferente, mas é Ele que tem as rédeas da história na sua mão. É Ele que comanda a nossa vida, é Ele que nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos transforma, e é Ele quem nos dá essa noite a condição de entendermos de verdade que Ele nos ama profundamente. Aleluia. No quarto dia, então Jesus ressuscita Lázaro. Meus irmãos, a mensagem dessa noite tem como objetivo específico focar, não na ressurreição de Lázaro, mas na oração que Jesus fez ao seu Pai. E tem muito mais. Essa oração, ela não apenas é feita, mas ela é ouvida. Porque se nós formos ler, e quando você chegar na sua casa, você leia inteiro o capítulo 11 do Evangelho joanino, do Evangelho de João. E você vai entender perfeitamente, afinal uma história muito conhecida, mas vamos aprofundar mais. Quando nós olhamos para essa história, então nós vamos ver qual é o resultado dessa oração. E aqui eu vou fazer algumas perguntas para você. O resultado dessa oração que a Bíblia nos fala é que o impossível aconteceu. Lázaro, o amigo de Jesus que estava morto há algum tempo e já cheirava mal, como sua própria irmã disse, ele volta à vida. E aí eu quero perguntar para você, quantas vezes você já orou por coisas impossíveis? Quantas vezes você já orou por coisas impossíveis e Deus realizou na sua vida? Talvez você não esteja sensível o suficiente para se lembrar. Mas eu me lembro, e eu já disse aqui uma vez, que quando eu era criança eu sofria de uma bronquite terrível. E o meu pai, homem de oração, ele se dedicou ao Senhor, e aqui não estou pregando mérito não, porque o mérito não está em quem ora, mas em quem atende essa oração, e o mérito é todo do Senhor Jesus, mas ele se dedicava em oração, e o Senhor Jesus Cristo me curou. Talvez você tenha alguns questionamentos na sua vida, alguns problemas, algumas dificuldades, algumas tristezas, algumas lacunas existenciais que ainda não foram preenchidas. E talvez essa noite você esteja se perguntando, e você veio nessa igreja para que o Senhor te dê soluções como carro, casa e essas coisas, e não será isso que você terá aqui.
Não estamos falando sobre a abastança terrena. Não estamos falando como lá em Romanos e Paulo fala a respeito da coroa perecível de louros. Não estamos falando sobre essa coroa. Estamos falando sobre a coroa eternal, de vida eterna, de salvação, de gozar de grande gozo com o Senhor Jesus Cristo, de viver eternamente com Ele e não mais sentir tristeza, medo ou dor. É sobre isso. Aleluia. Eu quero te perguntar essa noite. Eu não sei. Eu marquei aqui algumas coisas. Talvez você que vê as coisas como impossível. Talvez você que é órfão. Você que foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. E aí você pode olhar e ver um mundo cinza, e ver o mundo de uma forma que eu não sei como é, porque eu não sou. Mas existe em você uma tristeza, e existe algo para você que é impossível. Talvez a reconciliação, talvez aceitar uma nova família, talvez viver de uma forma diferente, eu não sei. Também tem aqui mulheres que querem dar à luz, mas são estéril. Nós como homens não podemos sentir a profunda tristeza que essas mulheres têm. Mulheres que querem dar alegria ao seu esposo, e querem trazer para casa um filho e aí ter harmonia no seu lar. Mulheres que oram, que constantemente buscam ao Senhor, ou até mesmo aquelas que só ouviram falar de Jesus, que não têm intimidade com Ele, mas que também passam por este mesmo sofrimento. Eu estou falando sobre coisas impossíveis. Pessoas que estão agora no corredor de um hospital com uma doença terminal. Pessoas que foram esquecidas por essa sociedade hipócrita e bajuladora de pessoas que são proeminentes. Pessoas que foram totalmente deixadas de lado porque já não importa mais. São pessoas que estão descambando para a morte, mas é apenas a morte aqui. Tem mais problemas. Relacionamentos terríveis, seja entre família ou seja entre amigos. O desamor. Filhos, pessoas que têm filhos com dificuldade e você não sabe o que é isso. Isso é uma tristeza muito grande que vem no coração do pai e de uma mãe. Você não sabe o quanto isso dói. Você não sabe o quanto isso fere. E nós temos orado a Deus e pedido constantemente. E as pessoas incrédulas falam: o teu Deus, Ele está surdo, Ele não se move, Ele não ouve, Ele não te atende. Mas nós vamos chegar lá. É a indiferença, é o desprezo, é filhos no cárcere. São tantas e tantas dificuldades que a vida nos apresentam, e às vezes as pessoas estão nem aí. As pessoas não estão preocupadas com isso até que acontece com elas. Elas estão preocupadas em virem à igreja e serem benquistas, em serem abraçadas, em que as pessoas as bajulem, e tudo isso é uma festa. Mas na verdade, meus irmãos, é que no íntimo, no interior de suas vidas, são pessoas tristes, porque de verdade não reconhecem o Senhor. São apenas como aqueles fariseus e saduceus e pessoas da época, que simpatizavam com Jesus, mas não tinham se entregado de verdade a Ele. Aleluia. Meus irmãos, é algo muito triste. Tantas pessoas sofrendo, e o que nós temos feito é esterilidade, são crianças doentes, são pessoas no cárcere, é você que talvez perdeu tua mãe, teu pai. São coisas impossíveis. Aí você pode dizer: é impossível. Se você já orou, eu quero te perguntar, e você não precisa responder em voz alta não. Se você já orou por alguma coisa impossível durante a sua vida, de verdade você acreditou que esse impossível, ele aconteceria? Responda para você mesmo. Porque é muito fácil, meus irmãos, nós virmos aqui e ouvirmos o apanhado de coisas. Mas será que de verdade isso tem profundamente permeado as nossas vidas, a forma de sermos transformados? Ou será que é apenas mais um texto lido e mais uma palestrinha? Jesus quer trazer transformação, convicção, mudança de direção. E quando nós olhamos para o capítulo 11 de João, nós podemos aprender algumas lições preciosas com Jesus. E começa assim: Deus ouve e o impossível acontece. Eu não sei o que você tem buscado, tanto os irmãos que estão aqui na igreja, quanto você que está na sua casa.
Eu não sei o que você tem procurado, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua tristeza, eu não sei qual é a amargura que você tem, eu não sei. E se você não tem, glória a Deus por isso, mas muito provavelmente todos nós temos alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma angústia. E nós vamos falar como o Senhor Jesus Cristo quer nos dar um presente essa noite. O primeiro ponto, meus irmãos, é que o impossível ele é gerado através da oração. E eu acredito que aqui a Igreja Deus de Amor é símbolo de oração, ou foi no passado, mas que bom que nós estamos voltando a ser, a orar de verdade. E não este orar preocupado que as pessoas vejam, mas estou falando no secreto, lá na onde o Senhor vê, não apenas aqui é bom sim, mas orarmos fechando a porta do nosso quarto, entregando-nos ao Senhor Jesus Cristo e tendo intimidade com o Rei dos Reis. Em João 11, 3, 4 diz, então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que eu disse para você sobre as tristezas deste mundo, sobre as coisas que acometem as pessoas a estarem totalmente tristes. Aqui o Senhor Jesus Cristo está nos falando que isso é para a glória de Deus. Tudo que Jesus ensinou, Ele tinha como objetivo maior de fazer a glória de Deus, de focar na glória de Deus, melhor dizendo. A glória de Deus é o maior projeto de vida do Senhor Jesus Cristo, enquanto se fez carne e esteve aqui. Ele veio revelar ao Pai. Fiz aqui algumas anotações, meus irmãos, e Ele veio para nos mostrar como é o coração de Deus. Ele não fugiu deste ideal. Então a morte de Lázaro foi uma oportunidade para que Deus fosse glorificado, através da sua misericórdia, do seu cuidado e de dar ouvidos a simples pecadores. Ele nos mostra o seu amor. Nós chegamos, meus irmãos, no segundo ponto dessa mensagem. As impossibilidades não existem por causa das nossas necessidades, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o primeiro ponto, e ele é bem pequenininho. Então talvez você que esteja passando por alguma dificuldade nessa noite, talvez que você que esteja se achando de verdade um fracassado, você que já diz que não tem mais solução, e você está procurando por soluções, e por coisas que têm sido prometidas, por toalhinha ungida, por isso ou por aquilo, os amuletos. Jesus tem algo muito melhor para você. Meus irmãos, o impossível é gerado através da oração. No capítulo 11, no verso 5, vai nos falar, Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Jesus amava a família de Betânia. Jesus amava Lázaro, amava Marta e Maria. E mesmo assim Lázaro ficou doente. E talvez você agora comece a pensar, você serve ao Senhor Jesus Cristo. E olha, meus irmãos, eu já me peguei pensando sobre isso. Já me peguei sim pensando. Eu me lembro que alguns dias atrás nós estávamos nesse mesmo altar e o pastor Cláudio, que ficou pouco tempo aqui conosco, trouxe uma mensagem. E eu me lembro da mensagem que ele trouxe. Eu tenho no meu coração, não gravo muitas coisas, mas as mensagens ficam na minha cabeça. E eu me lembro que aquele homem falava que eles não podiam ter filhos. E imediatamente eu me lembrei do meu. E aquele homem aqui no altar chorava dizendo que aquele era o sofrimento deles. Eles não podiam ter filhos. Eu não sei qual é o teu sofrimento, mas aquelas pessoas acreditavam que se Jesus tivesse chegado um pouco antes, algo poderia ter sido diferente. Mas eu digo para você, ainda como servo do Senhor, Deus não nos prometeu que nós teríamos tudo certinho. Deus não nos... Certinho, estou falando aqui da terra. Deus não nos prometeu que tudo seria perfeitinho, não. Deus não nos prometeu isso, não. Ausência de privação, de dificuldade, de tristeza, não. Ele nos prometeu uma coisa, que Ele estaria conosco todos os dias. E isso nos basta. Você quer mais do que isso?
As tristezas elas virão, as doenças elas chegarão, talvez coisas que você acredite que jamais terão solução até a sua morte, e poderão estar com você até você morrer, mas a ausência do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, você não terá, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente, e se você estiver sensível essa noite, Ele quer tocar na sua vida, transformar a sua história, aleluia. Jesus quer transformar a sua história. Talvez você esteja acreditando apenas que essa transformação seja visual. Ah, mas o meu filho que não anda, ele precisa andar. O meu parente que é cego, ele precisa enxergar. Fulano que está lá no corredor da morte, ele precisa viver. Não, Deus faz as coisas de forma perfeita, de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, então, quando ele fica sabendo disso, e Marta declara que ainda assim crê no Senhor, nós vemos que não existe nenhuma impossibilidade para Deus. Não existe, meus irmãos. E aí você pode dizer, nossa, eu já ouvi os irmãos mais antigos pregando sobre isso, eu já ouvi muitas vezes e nada aconteceu. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Você é a mesma pessoa, os irmãos mais antigos talvez já descansem no Senhor, mas você continua sendo a mesma pessoa, só com algumas rugas a mais, ou talvez mais velho, com cabelos brancos. Mas algo mudou em você, porque você talvez esteja ouvindo a mesma mensagem de uma perspectiva diferente, numa situação diferente, num tempo diferente, mas você ouve a mesma mensagem porque a palavra do Senhor, elas são promessas firmes, e palavra do Senhor, promessa do Senhor e realidade são a mesma coisa. Se o Senhor Jesus Cristo prometeu, então acontecerá. Se o Senhor Jesus Cristo prometeu a você, que você que é estéril dará a luz, então você dará a luz. Se o Senhor Jesus Cristo prometeu para você, que os seus filhos serão curados, então eles serão curados, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu digo para você essa noite, e não é apenas voz alta, e não é apenas entonação, é na autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você pode se prender à figura de um homem, e tantas pessoas dizem, o pastor foi embora, veio outro, agora não vou mais apoiar. Seja crente, seja cristão, apoie o seu pastor, ore, se dedique uns aos outros, e estejam constantemente orando uns pelos outros. É isso que Paulo alerta, é isso que Paulo nos fala, para que oremos constantemente uns pelos outros, não com amor fingido, não com hipocrisia, mas dedicando-nos de todo o nosso coração. Se você vê entre nós, pessoas que passam e padecem por algum tipo de dificuldade, qual é a tua função? Não apenas orar pelas tuas, mas apresentar essas pessoas também ao Senhor, para que haja cura, para que haja transformação, para que haja mover de Deus, para que o Espírito Santo faça tudo aquilo que você não pode fazer. Aleluia. Nós devemos parar de ser uma sociedade hipócrita, como os fariseus que diziam que não faziam nada, eram perfeitinhos, mas mandavam alguém fazer por eles. Paremos de ser essas pessoas. Você tem se apoiado em homens? O irmão que está ali no altar, nossa, eu acho ele maravilhoso, porque ele estudou teologia, ele é formado em engenharia, ele é, nossa, fantástico. Pare com isso. A palavra vem do Senhor e é o Senhor quem acrescenta. Independente de ter dinheiro ou não, independente de ser douto ou não, independente de como está discorrendo as coisas ou não, o Senhor é quem faz, é Ele quem muda, é o Senhor quem transforma, é Ele que guia. E como aqueles fariseus, talvez você esteja olhando para a história, acreditando que as rédeas estejam na tua mão, ou na mão de Bolsonaro, ou de Lula, ou de qualquer outra coisa, mas acontece que as rédeas da história nunca saíram da mão do nosso Deus. Pare de acreditar em homens, pare de ser religioso, pare de acreditar que os seus joelhos dobrados vão mover o mundo, vão mover se o Senhor permitir, vão mover que se de verdade interessa, aqui vai o ponto, move sim, se de interessa de coração você se dedicar a Deus. E não apenas de acordo com aquilo que te beneficia, não apenas de acordo com aquilo que é bom para ti, não apenas de acordo com a tua visão caótica, não apenas de acordo com a sua visão distorcida, porque você não permite, através da dureza do teu coração, que o Senhor venha fazendo aquilo que você não quer que Ele faça. Mas se essa noite você estiver sensível e dizer ao Senhor, ei, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero a partir de agora fechar a porta do meu quarto e sentir o Senhor no meu coração, eu quero não apenas ouvir,
que as pessoas falam que sentem a Jesus. Eu quero não apenas ouvir que foram transformados e perdoados, mas eu quero ser transformado, eu quero ser perdoado. Eu quero olhar para Jesus como meu Rei e meu Salvador. Eu quero entender que o Senhor é que controla a minha vida. Eu quero confiar em Jesus como meu Salvador. Então o Senhor fará por você. Pare de ser religioso. Eu fiz uma campanha de 70 dias, que bom. Teu coração estava com interesse em louvar a Deus? Ótimo. Porque se não estava, é apenas um ato religioso. Só isso. Se você tem orado a Deus por coisas impossíveis, então, eu te pergunto, você tem crido nisso? E se você de verdade tem crido nisso, então você vai ser surpreendido. Nós vamos ao terceiro ponto, meus irmãos. Despertar a fé no coração das pessoas. Como assim? E aqui nós já estamos quase encerrando. João 11, 14 e 15 diz: então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Isso aqui nos remete ao Antigo Testamento, meus irmãos. As pessoas têm visto como Jesus é maravilhoso, têm visto como o Senhor Jesus tem cuidado de nós, mas mesmo assim querem se apoiar em suas próprias ideias errôneas, querem se apoiar naquilo que tem feito e não tem agradado ao Senhor. Um pouquinho de bem, um pouquinho de mal, é o antigo equilíbrio japonês dito no yin yang. Não tem essa. Deus regurgita o morno, ou você é quente ou você é frio. Não tem isso. Ou você serve a Deus ou você não serve. Eu vou na igreja, eu faço boas ações, eu dou cesta básica, eu sou alguém maravilhoso. Cuidado. Muito bem. Então quando Jesus ele ora, Deus ouve, o impossível acontece através disso e a ressurreição de Lázaro acontece. Então o propósito desta oração de Jesus era despertar uma fé salvadora naquelas pessoas que estavam ali. Então todos aqueles judeus que estavam presentes junto ao seu túmulo, eles começam a olhar para Jesus de uma forma diferente. E talvez as nossas igrejas, anteriormente eu nasci nessa igreja, elas eram abarrotadas por pessoas, me desculpe a expressão chula, por pessoas que estavam procurando por presentes. Que presentes são esses? Curas. E depois da cura, quando as pessoas viam que Jesus fazia, que Jesus curava, libertava, batizava com o Espírito Santo, que dava àquelas pessoas os mais altos presentes, então essas pessoas iam embora. Quantas e quantas situações foram assim que aconteceram? Porque as pessoas não estão com interesse de coração, elas vêm meio a meio, mas o Senhor as conhece, elas vêm preocupadas, e aí se entregam de uma forma tão maravilhosa, e aí acontece a cura, acontece a libertação, acontece que as pessoas ficam ricas talvez, e aí por aí vai, mas aí depois que tudo isso acontece, as pessoas se vão, e elas se esquecem de Jesus. Essas mesmas pessoas que nós estamos citando aqui, que viram o milagre de Jesus acontecer na vida de Lázaro, através da oração que ele fez ao Pai, são também as mesmas pessoas da nação que viram o que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. E no deserto aquele povo passou por dificuldades, passou sim, mas pela sua dureza de coração. E não foi apenas isso, o Senhor proveu para eles iluminação, o Senhor proveu para eles alimentação, o Senhor proveu para eles alguém que os direcionava, de forma que eles caminhassem debaixo daquilo que o Senhor tinha para eles. E aqueles homens não passavam por nenhum tipo de perigo, porque a mão do Senhor estava com eles. Mas em todos os momentos desta caminhada, eles constantemente queriam olhar para trás. Eles constantemente queriam as coisas do Egito. Talvez nós estejamos olhando para a mesma história aqui, só que no Novo Testamento. Aquelas pessoas presenciaram Jesus trazendo de volta à vida Lázaro, e ainda assim naquele momento ficaram abismadas, assustadas, não é?
Mas algum tempo se passou e você acredita mesmo que a maioria dessas pessoas foram convertidas de verdade à verdade do Senhor Jesus Cristo? Ou apenas um número bem pequenininho? Nós estamos na mesma situação hoje, meus irmãos. Se Jesus curar uma criança aqui hoje, se Ele libertar alguém, se alguém de cadeira de rodas vier aqui, você vai ficar espantado. E talvez por uma semana você se dedique em oração, você se dedique em jejum, você se dedique de alguma forma. Mas se passarão os dias e logo você terá mais amor pelo entretenimento do que pelas coisas do Senhor. Você se dedicará ao Facebook, ao Twitter, ao Instagram, ao raio, a não sei o que lá, e você estará sempre propenso a fazer as coisas que não têm ligação com o Senhor, porque você é assim. Mas como nós podemos mudar isso? Nós podemos orar, lembra que eu disse para vocês? Nós podemos orar, buscar ao Senhor de forma constante. A diferença está na constância. Nós olhamos para tantas e tantas pessoas que são abençoadas, que falam bem, que pregam bem e pregam melhor do que nós, mas não são constantes. Alerta a constância, 2 Timóteo vai nos falar sobre isso. E a constância é um diferencial daqueles que servem a Jesus, porque aqueles que têm constância, o Senhor é com eles, e o Senhor acrescenta a eles coisas que os demais não terão, pela sua misericórdia. Intimidade com Deus é algo que não pode ser comprado, é algo que não pode ser estudado, é algo que você não pode ter. Você, com inteireza de coração, como aqueles homens que presenciaram Lázaro saindo e sendo ressuscitado por Jesus, eles presenciaram e ficaram pasmos, mas o tempo passou. É isso que eu estou te falando. Eu quero dizer para você essa noite, quando você conversar com o Senhor Jesus Cristo, estamos falando sobre coisas impossíveis, e você orar, como eu tenho orado: Senhor, cura o meu filho. Eu quero que você se lembre do dia em que você estava aqui nessa igreja, e quando o Senhor curar, que você dê testemunho disso, com o coração alegre, para aumentar a fé das pessoas, e que você não desista da caminhada, mas assim como eu te falei sobre 2 Timóteo, que você continue constante, porque não se trata apenas de uma cura, porque não se trata apenas de algo que é terreno, porque não se trata apenas de soluções para esta vida, mas se trata do amor do Pai para conosco, se trata daquele que de verdade quer nos abraçar, se trata de verdade daquele que não quer apenas a sua oração de 40 dias, mas Ele quer o teu coração inteiro, Ele quer você disposto, Ele quer você totalmente apegado a Ele, e as pessoas não querem entender, então que você não entenda, mas que você saiba que para ter intimidade com Deus é necessário homens com inteireza de coração. Aquilo que você faz no banheiro, aquilo que você faz escondido da tua esposa, aquilo que você tem feito lá no teu lar, e você que nos assiste, você que tem feito coisas que acha que as pessoas não sabem, você que é todo religioso, todo certinho, o Senhor conhece o teu coração e Ele sabe o que você tem feito. Mas esta é a noite de nós olharmos diferente do que aquele povo olhou. Ao contrário de estarmos abismados, espantados, é noite de olharmos com convicção, entendendo que nós precisamos ser transformados por Jesus, que nós precisamos fazer a meia volta e sermos convertidos de forma total, e agora caminharmos para a maravilhosa luz do Senhor. Aleluia. Deixa de lero-lero, é isso que eu quero te dizer. Muito estudo, muita pompa, muito isso, muito aquilo. Você tem servido a Jesus de verdade? Não se apoie no seu título, não. Você tem servido a Jesus de verdade? É uma pergunta que eu te faço. Jesus é o mesmo, Ele pode curar, Jesus Ele pode libertar, Jesus Ele quer fazer isso, pela minha e pela tua vida, mas você quer ser transformado? Ou você vem aqui na frente, aceita Jesus e volta para trás, e volta a fazer tudo que você fazia? A carne não te deixa, são desejos, é a ganância, é o orgulho, é a altivez. Largue de ser meio cristão, se torne um cristão total, se torne um cristão completo. Não existe meio cristão, e eu digo para você essa noite, se você continuar assim, talvez seja proibido falar isso, você estará caminhando para o inferno. A verdade deve ser dita. Crentes sonolentos, crentes que apenas se apoiam na Bíblia quando querem conversar com o amiguinho. Sou cheio de conhecimento, sei isso, sei aquilo, mas como anda a sua vida com Deus? Você tem se dedicado à forma de entender que se o Senhor Jesus Cristo voltar essa noite, você morará com Ele? Você tem se dedicado à forma de entender que você é servo do Senhor? E se o Senhor voltar essa noite, você ceará com Ele? Ou é apenas um conhecimento? Ou é apenas um lero-lero? Ou você é apenas alguém que serve como eco nessa terra, que aprendeu algumas coisinhas e agora você está espalhando por aí?
Não seja eco, tenha convicção naquilo que você prega, tenha convicção naquilo que você fala, viva o que você tem falado. É muito mais difícil viver o que se fala do que pregar, porque pregar é muito fácil, basta apenas ler, ter um bom entendimento, estudar oratória, hermenêutica, homilética e por aí vai, e você vai ter um bom discurso. Mas convencer os corações vem da parte do Espírito Santo, é Ele quem vai à nossa frente e convence homens e mulheres do pecado e do juízo. Vamos lá. Quando Jesus orou, Deus ouviu e o impossível aconteceu através da ressurreição de Lázaro. E aqui eu quero falar para você, meus irmãos. É impressionante o fato de que onde existe maior incredulidade, é o lugar onde deveria existir mais fé. É isso. Jesus, ele termina de contar essas histórias e então ele parte dali. Em Mateus 13, 53, 58, nos diz, Jesus terminou de contar essas histórias e partiu dali. Voltou para a sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados, eu já te disse isso. Ele é muito bom, você já ouviu isso? Comentavam, de onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Se perguntavam. Não demorou, porém, e já estavam falando mal dele. Ora, nós o conhecemos desde menino. É o filho do carpinteiro, conhecemos a sua mãe, Maria, os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Suas irmãs também vivem aqui. Quem ele pensa que é? E o desprezavam. Jesus então observa, um profeta só não é importante em sua terra e em sua família. Nas ruas em que Jesus brincou quando era criança. Por causa da incredulidade, da indiferença e da hostilidade deles, Jesus não fez muitos milagres ali. Nós às vezes podemos olhar para as pessoas que têm trazido a mensagem, para os irmãos que têm feito, para os irmãos que têm evangelizado, que têm orado, se dedicado de todo o coração, mas porque você o conhece e você sabe que ele é alguém falho e pecador, você não dá o devido crédito, né? Você está apoiado à sua ótica. Mas é um momento, meus irmãos, de sermos transformados, é um momento de nós vivermos o que Cristo tem para nós, é um momento de nós não olharmos para homem ou para mulher, porque é isso ou por aquilo, porque tem sobrenome ou porque não tem, porque é filho disso ou daquilo. Não é isso. Não é o momento de nós nos apoiarmos em homens. É o momento, sim, como diz lá em Timóteo também, de nós admirarmos. Admirar é diferente de idolatrar os nossos pastores, os presbíteros, que são os mais velhos. Se nós fizermos exegese, vamos ver que é isso. Este é o momento, meus irmãos, de nos unirmos como igreja. É o momento de entendermos que o Senhor tem feito milagres vez após vez. E ainda assim você continua cético. E ainda assim você continua incrédulo. E ainda assim você continua pensando que a sua vida pode ser guiada por você mesmo. Você ora, você até ora, você busca, você lê livro, você faz isso, você faz aquilo. Mas como anda a tua vida com Deus? De oração, e você não precisa responder a mim, porque eu nem mereço essa resposta, é você e Deus. Então eu quero dizer para você que assim como aquelas pessoas que olhavam para o próprio Filho de Deus e não davam o devido crédito porque conheciam Ele, talvez esse seja o tempo em que talvez o pastor dessa igreja estiver aqui em cima e você falar, eu conheço ele, eu não vou dar crédito porque eu sei quem ele é, eu sei que ele faz isso ou aquilo, blá 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 blá. Nós somos todos humanos, mas Jesus não era, e ainda assim falaram mal dele. Não é tempo de nós falarmos mal, é tempo de nós nos apoiarmos, porque se você não sabe, o inferno ele é organizado, e nós como servos de Deus temos que ser ainda mais organizados, nos dispormos de todo o coração para fazermos aquilo que Deus quer que seja feito. E não ficarmos com lorota, não ficarmos falando de um, do outro, fazendo isso ou aquilo. Já não temos mais idade para isso, já passou esse tempo. Deixe de ser menino, se torne homem, se torne mulher de Deus. É tempo de verdade, meus irmãos, de pegarmos a Bíblia de todo o nosso coração, de estudarmos ela, de avaliarmos o que nós podemos fazer, o que nós não podemos, de irmos à rua, de falarmos de Jesus. E o meu coração tem se enchido cada dia mais dessa vontade, não apenas de estar aqui louvando ao Senhor, que é uma bênção, mas de falarmos, de apoiarmos o nosso pastor, de apoiarmos os irmãos do círculo de oração, de estarmos na oração das 11, de fazermos o que for possível, o que nos estiver à disposição, que nós estejamos prontos para fazer, como servos do Senhor. Porque falar eu sou servo de Jesus é muito fácil, mas qual é o teu esforço? O que você tem feito para que a seara ela seja qualitativa, não apenas quantitativa, não é apenas sobre número, mas é sobre qualidade, daqueles que têm sido aceitos por Jesus e agora transformados por eles, mas têm recebido
não apenas o leitinho, mas a comida sólida, e tem prosperado e prosseguido em conhecer mais e mais a Jesus, e o seu coração está anelante, a sua vida está desejosa, e ele cresce, cresce e traz mais e mais pessoas para esse Jesus que merece. O que você tem feito? Eu quero, meu irmão, minha irmã, dizer para você essa noite: toda a impossibilidade está a um passo de uma oração. Jesus orou e o impossível aconteceu. Você também pode orar e o impossível vai acontecer. Entretanto, a pergunta é a seguinte: você que acredita que as rédeas da sua vida estão na tua mão, você que pode mudar tudo, você que pode fazer isso ou aquilo, você que pode desprezar um, se apoiar em outro, viver uma vida que você acredita que está tudo bem, não recebe conselhos. Você que está assim, você pode orar, mas você está alinhado com Deus a ponto de saber que você vai orar e Deus vai te responder? Essa é a grande questão. Orar, qualquer pessoa pode orar, mas você está tão alinhado com Deus a ponto de você orar com tamanha fé, entendendo que Ele irá te responder, atender ao teu pedido? Deus ouve e o impossível acontece. Mas a tua vida de verdade está alinhada com Deus? Ou você é apenas mais um religioso? Você é apenas mais alguém que está aqui porque acredita nos métodos, porque acredita nos processos? E tudo isso é válido, porque repetição leva à excelência. Muito bom. Mas ao falarmos do Senhor Jesus Cristo, nós falamos de fé, nós falamos de constância, nós falamos sobre entregar a vida de verdade, nós falamos sobre servir a Jesus de uma forma total. Você tem feito isso? O impossível que é gerado através da oração, o primeiro ponto que eu falei aqui para você guardar no seu coração, acontece para que Deus seja glorificado. O segundo ponto é que Deus revela o propósito, e o propósito de Deus para a sua vida, talvez você possa acreditar que está demorando, mas o propósito de Deus é sempre maior e melhor. E o terceiro e último ponto é para despertar a fé no coração das pessoas. Assim como fora com Jesus, Deus está pronto para ouvir a tua oração. Eu volto apenas no segundo ponto para encerrar essa mensagem e dizer: a forma de Jesus, ela é sempre melhor. E o quê? É maior e melhor, meus irmãos. Nós temos que gravar na nossa cabeça. A forma de Jesus é sempre maior e melhor. E ao olharmos para isso, novamente eu quero citar para você, e eu vou encerrar aqui: não seja um cristão que está totalmente disposto a ter todas as coisas boas, mas não sofrer com nada de ruim. Nós sofreremos perseguição, nós seremos caluniados, inventarão um monte de coisa contra nós. Mas se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver aqueles homens que seguiram a Jesus, e eles foram mortos das formas mais tristes e terríveis. Mas como eu sempre cito, o apóstolo Pedro nos diz que é um privilégio sofrer por amor a Jesus. Talvez você não esteja tão disposto assim a sofrer, mas você quer ser um simpatizante. Mas eu te digo que só há salvação naqueles que têm inteireza de coração. O Senhor pode trazer um Lázaro da tua família de volta à existência. O Senhor pode curar o teu filho. O Senhor pode fazer com que a tua madre venha florescer e você dê ao seu esposo um filho. O Senhor pode fazer tudo isso, ou pode fazer até mesmo que o homem estéril agora possa ser capaz. Mas tudo isso acontece neste plano aqui. E depois, quando nós estivermos para morar com o Senhor Jesus Cristo, estivermos nos nossos dias finais, e o Senhor Jesus nos chamar, você irá se lembrar disso? Talvez você terá uma alegria momentânea, uma alegria porque você teve um filho, uma alegria porque alguém da tua família foi curado, uma alegria porque você teve um carro legal, uma alegria porque as pessoas te aceitaram nessa sociedade podre, que para mim tanto faz, uma alegria porque neste mundo você gozou de prestígio.
Mas e quando nós formos ter com Jesus? Há interesse no teu coração? Ou você apenas fala bem? Ou você apenas balbucia meias verdades? Que nós tenhamos cada dia mais a convicção, meus irmãos, que não é necessário fila, que não é necessário diploma, que não é necessário refino, que não é necessário base intelectual. Basta apenas nós crermos em Jesus, e Ele nos garante que nós não apenas seremos ouvidos, mas seremos atendidos pelo Senhor. A pedra rolou do sepulcro de Lázaro, e pode rolar na tua vida também, mas não se contente apenas com esses presentes deste mundo. Deus tem muito mais para você, e isso é vida eterna. Que Deus te abençoe, que Ele guie os teus passos, e que Ele te conduza a um entendimento muito maior da palavra dEle, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Você pode louvar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já, meus irmãos, perguntar se existe entre nós, eu não costumo insistir, apenas uma vez, se existe entre nós você que de verdade quer reconhecer, de verdade, não estamos em busca de números aqui, meus irmãos, não é isso não, de verdade, existe no seu lar ou aqui na igreja, alguém que quer ser aceito por Jesus, e quer reconhecer o Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador da sua vida? Se existir, que você venha aqui à frente e nós oraremos por você. Não? Todos já creem na pessoa bendita do Senhor. Amém. Por favor, meus irmãos, se coloquem de pé. Vamos fazer a última oração deste culto. E nessa oração, eu quero que você apresente como é de costume a sua família. Afinal, este é o culto da família. Você apresente o filho, a irmã, o pai, a mãe. Apresente as pessoas que você tem conhecido, as pessoas que têm o coração endurecido, talvez lá no teu trabalho, onde você estuda. E Deus, Ele fará tudo aquilo que você não pode fazer. Talvez, à vista dessa sociedade, essas pessoas estejam no 4º dia. Mas para Jesus não importa. Se está no 3º, que era prescrito pelos fariseus e saduceus, no 4º Ele também opera milagres, porque Ele muda o rumo da história, de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Amém? Você pode se pôr de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a oração da fé e encerrar este culto. Jesus, nós te louvamos pela tua palavra e pelo teu amor. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, por cada irmão e irmã que estava aqui, Senhor, que esteve aqui conosco, Senhor, em comunhão para ouvir a tua palavra, para ouvir as canções que foram cantadas ao Senhor, para exaltar ao seu santo nome, ó Deus. Essa noite nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença e pelo teu amor, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós e tem sido conosco. Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, pelo teu carinho, e eu te louvo, Senhor, porque a cada dia eu te peço que a tua misericórdia me conceda sensibilidade, Senhor, para sentir mais e mais do Senhor. Leva os teus filhos em paz e na tua companhia para os seus lares, esteja com eles, Senhor, esteja direcionando as suas vidas, e que essa semana seja uma bênção, Senhor, não apenas para esses irmãos que estão aqui, mas para os irmãos que estão nos seus lares, para as pessoas que nos acompanham de sua casa, Senhor. Abençoa o pastor dessa igreja, abençoa, Senhor Jesus Cristo, os seus auxiliares, abençoa, Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja de uma forma geral, e esteja conosco, ó Deus, nos dando, ó Deus, a direção que nós não temos, direcionando as nossas vidas, Senhor, norteando os nossos passos, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos, ó Javé, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Você pode estender as suas mãos para cá? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com esta igreja, e você diz? Amém. Louvado seja o Senhor. Vá em paz, este culto está encerrado.